teu Filho mais uma vez, Senhor, na terra, com a liberdade, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, pode tomar assento. Mesmo texto que lemos na abertura do culto, Mateus capítulo 5. Glória a Deus. Glória a Jesus. A sua esposa louva? Não? Não louva? Mateus capítulo 5, que lemos na nossa leitura oficial nesta noite. Glória a Jesus. Somente o versículo 13. Mateus, não feche a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta nesta noite. Glória a Jesus. Nós temos o costume de ler e depois já fechar a Bíblia, né? Mantenha ela aberta, que ela aberta, ela é Deus falando, né? Obrigado pela presença, viu, meu filho? Deus abençoe. Glória a Jesus. Mateus 5,13. O texto diz: vós sois o sal da terra. E se for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, nessa noite estamos diante de um texto onde Jesus faz uma transição poderosa. Ele deixa não apenas de declarar as bem-aventuranças que lemos do princípio deste culto, e passa agora a estabelecer responsabilidades. Ou seja, Cristo muda o foco daquilo que somos para aquilo que fazemos. Vou repetir. Jesus agora vai mudar o foco daquilo que somos para aquilo que fazemos. E até aqui Jesus revelou o caráter dos cidadãos do reino. Se nós for analisar as bem-aventuranças que o Senhor está nos dando, é para aqueles que vão morar no reino dos céus. E ele revela o impacto que esse caráter deve produzir. Segura um pouquinho as crianças, se puderem, irmãos. Então note que a instrução que Jesus dá aqui em Mateus, no capítulo 5, é para que haja uma troca de caráter. E esse caráter deve produzir efeito no mundo em que nós vivemos. A igreja e o mundo são essencialmente diferentes. A igreja foi chamada para fora do mundo, porém vive dentro dele. Atenção aqui. Mas não pertence a ele. O que isso quer dizer, pastor? Nesta noite eu prego ensinando, ensino pregando. Você faz parte do mundo, porém você não pode compactuar com este mundo. Você está no mundo, mas o mundo não te pertence. Todo crente salvo que vai morar no reino dos céus sabe disso. Porque o mundo não tem nada para nos oferecer. Oh, glória a Deus. Então, ainda assim, somos enviados a viver neste mundo com uma missão. Qual a missão? A missão de testemunhar, influenciar e transformar este mundo. Essa é a missão de todo crente. Nós fomos chamados não somente para vestir um terno, uma gravata, um vestido, uma saia,
não cortar o cabelo, não deixar barba. Nós não fomos chamados só para isso. Nós fomos chamados para testemunhar, para influenciar e para transformar. A relevância da igreja não está em se parecer com o mundo, mas em ser totalmente diferente dele. Não é porque eu estou no mundo eu devo parecer com o mundo. Não é porque eu ando nas ruas que eu tenho que parecer com aqueles que também andam na rua. Oh glória! Nós estamos sendo vistos. Nós somos testemunhas de Cristo Jesus na terra. Então, nós estamos sendo observados 24 horas. O crente que não é observado é porque deve estar com algum problema de relacionamento. O crente, ele pode desenvolver alguns problemas, como ele pode incomodar, como o crente pode também chatear. Se você ainda não incomodou alguém que vive neste mundo, alguma coisa tem. Criticam a nossa maneira de falar, criticam a nossa maneira de agir. E isso nós temos que entender. Quando temos a presença de Deus em nossas vidas, o mundo estranha. O mundo não está acostumado com as coisas que nós estamos vivendo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando a igreja se torna amiga do mundo, ela entra em rota de colisão com Deus. Eu vou repetir: quando o crente se torna amigo do mundo, ele entra em colisão com Deus. Isso está na Bíblia. Quando eu abro a minha Bíblia em Tiago, no capítulo 4, versículo 4, note que o texto diz: adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Oh glória! Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. Oh, aleluia! Aqui, adúlteros e adúlteras não está relacionado a relacionamento sexual. Aqui está falando, se eu tenho amizade com o mundo sujo, o mundo perverso, com o mundo de corrupção. Por isso que João vai escrever em sua carta, lá 1 João, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. O que há no mundo? As concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai. É de quem? É do mundo. Então, quando eu me afago aos prazeres que esse mundo me dá, eu estou compactuando. Então, eu estou traindo a confiança de Deus na minha vida. Então, é por isso que Tiago grita: adúlteros, adúlteras. Que isso, pastor? Você está trocando o seu relacionamento que você tinha com Deus para ter um relacionamento no mundo. Ou seja, você está dividido, está com o pé na igreja e o pé no mundo. Mas nessa noite eu trago essa palavra profética para você. É noite de decisão. Firma seus dois pés na igreja, porque Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família. Ei, recebe aí essa palavra. João continua nos dando uma lição. Verso de número 17, 1 João 2. E o mundo passa. Passou. Quem lembra do corte de cabelo topete? Então sei demais. Pintar o cabelo de loiro, o mundo passou. As irmãs tinham a moda, daqui a pouco acabou, saiu da moda, troca. Porque tudo que é no mundo passa, mas tem gente com coração no mundo. E nesta noite, ei, cuidado, tira o seu coração das coisas do mundo. Abre a súbia. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Só para hoje? Para sempre.
Aleluia. Ao tentar imitar o mundo para atraí-lo, ele perde, ou ela perde, exatamente que tem de mais poderoso na sua capacidade de transformação. Tem gente tentando trazer o mundo para dentro da igreja. Lá pode, eu também posso fazer aqui. O mundo está liberado, então a igreja tem que liberar também. Negativo, a palavra de Deus diz: bem-aventurados são aqueles que sofrem na igreja, no culto, perseguições. Se você passar um batonzinho fica melhor. Se você colocar uma calça apertadinha, jovem, vai ficar melhor. Mentira do mundo. Oh, glória a Jesus. A igreja é perseguida por este mundo. Você incomoda com esse cabelo comprido, você incomoda com esse terno bonito, você incomoda porque você não tem relacionamento com o mundano. A Bíblia diz: não sentai na roda dos escarnecedores. A Bíblia deixa claro que a nossa comunhão não é com o mundo, a nossa comunhão é com Deus. Ei, aleluia. Pastor, mas eu sou perseguido lá em casa. Tem problema não. Olha o texto que lemos lá, Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você está incomodando, fica tranquila. Você já tem o endereço aonde vai. Todo crente que vai para o céu incomoda. Criticam suas vestes. Ei, você é diferente lá no trabalho. Olham para você, fazem piada, mas tem problema não. Pode fazer piada na terra, mas eu quero ver quando a trombeta tocar, quem vai subir. Aleluia. Olha o verso 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Fica tranquila. Essa perseguição aí que você está enfrentando é porque mostra a santidade de Deus na sua vida, mostra a santidade de Deus na sua casa, mostra a santidade de Deus no meio da sua família. Agora duro é quando você não incomoda o mundo, quando você compactua com o mundo. Olha o que Jesus diz: vós sois sal. Oh, aleluia. Ou seja, a resposta da igreja ao ódio, da perseguição é amor. Quando perseguirem a vós, ame o teu próximo. Deus falou comigo nessa tarde acerca dessas coisas que estão acontecendo. Não querem mais parecer que são crentes. Ou seja, vivemos no meio de gospels, de evangélicos que tentam copiar o mundo. Mas eu vou dizer uma coisa: crente é diferente. O crente tem sal, o crente tem luz. Pode até andar como o mundo anda, mas se tem a presença, é diferente. É diferente. Olha para essa irmã e diga: você é diferente. Aleluia. Aleluia. A resposta às trevas não é o recuo. A resposta que você deve dar para os filhos da perdição é luz. E que luz é essa? É Jesus. É o brilho do Espírito Santo. É esse brilho que incomoda o mundo lá fora. Não é o seu glória a Deus alto, não é o pular dentro da igreja, não é isso. É a presença do Espírito que vai trazer a luz, que vai radiar e brilhar. É o sabor do sal que vai mudar o contexto da tua história aí fora. Então Jesus usa duas metáforas
extraordinárias para descrever a influência da igreja. Ele fala do sal, ele fala da luz. Hoje eu vou bater só no sal, porque se eu for falar da luz, nós vamos sair daqui meia-noite. Mas eu vou falar do sal. O sal representa uma influência silenciosa. O sal representa algo interno, que atua de dentro para fora. Isso significa que se eu tenho uma aparência de crente, eu sou diferente, não. É o que está dentro de você. Porque muitos têm aparência aí fora. Andam bonito, falam bonito, pregam bonito, cantam bonito, mas na verdade não são sal, não são luz. Obrigado, meu amor. Então, o sal representa o silêncio de dentro para fora. O sal não aparece. Alguém já viu sal na comida aí? Faz lá uma panela de arroz e joga o sal e vê se você consegue achar ele de novo. O sal não precisa se aparecer. Miguel já está entendendo ali. Aleluia. Aleluia. O sal se dissolve. Oh, glória a Deus. O sal não aparece, mas é percebido. Ele se infiltra e transforma algo que não tinha gosto, que não tinha sabor, em saboroso. Tente comer uma comida sem sal para ver se você come, não come. Agora coloca uma pitadinha de sal para ver se não melhora o sabor. O que é isso, pastor? Eu estou dizendo, você no mundo, você lá fora, é só uma pitadinha de sal para você transformar o lugar, o ambiente, a sua casa, no meio da sua família. Mude hoje, seja sal na tua casa. Tem irmã que ora para o marido, mas quando chega no domingo fica vendo jogo com ele. Você é sal. Como você vai ganhar o seu esposo, a sua esposa, compactuando com as coisas que ele faz? Tem gente que confunde as coisas. Estou ensinando, irmãos. Eu já quero pregar ensinando, vou me empolgar. Oh, glória. O sal influencia sem ser visto, mas sentido. Você não precisa se aparecer. Quer ganhar a batalha? Quer ganhar a batalha dentro da sua família, dentro da sua casa? Vai para o secreto, você com Deus. Ou seja, lá no seu quarto em secreto, aonde somente o Pai te vê. Aí você vai vencer essa batalha. Você vai vencer essa luta. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que é sobre a oração que você vai mudar o contexto da sua casa. Ei, aleluia. O sal influencia sem ser visto, mas é sentido. Oh, aleluia. Estamos vivendo realmente como sal. Você está sendo luz, ou apenas ocupando o espaço nesse mundo? O crente sal dá gosto do que está do lado dele. O crente sal tem salmo, tem louvor. O crente sal, ele faz companhia quando já não tem mais graça nessa vida, quando já não tem mais dissabores nessa vida. O sal acompanha e dá aptidão. Nesta noite, pelo amor de Deus, seja sal na tua casa, seja sal na tua família, seja sal na tua rua e transforma esse mundo. Oh, vós sois sal. Oh, aleluia. Diante desta verdade surge uma pergunta inevitável: se somos diferentes do mundo, como essa diferença se manifesta na sua prática? O que você tem feito para ser diferente do mundo? Não precisa me responder, não.
as suas atitudes. O sal aqui representa caráter. Jesus está falando de um sal que se transforma. Porque uma coisa precisa ficar clara: não basta estar no mundo, é preciso fazer a diferença nele. Estão olhando para você e estão vendo Jesus? Ou você é aquele que envergonha a palavra, que envergonha o nome do Senhor Jesus? Irmãos, preste bem atenção: se algum de nós nesse momento for lá fora e fazer qualquer coisa que desagrada ao mundo, que incomode o mundo, ou você fazer alguma coisa de errado que não provém de um cristão fazer, a primeira coisa que vão falar: ó o crente. Olha lá o testemunho do crente. E não é só o crente não, é o crente da Igreja Assembleia de Deus. O duro é que ele não mancha só o nome dele, ele mancha o nome de Jesus, ele mancha o nome da igreja que ele congrega, ele mancha o nome do pastor. Sabe quem é o pastor dele? O pastor dele é aquele gordinho que mora até ali perto da igreja. O crente sal, ele tem bom dia. O crente sal, ele tem boa noite. O crente sal, ele sabe chegar, ele sabe sair. O crente sal saúda o irmão com a paz do Senhor. O crente sal tem algo diferente na vida dele. Ele não é como o mundo. Você cumprimenta alguém lá no mundo, a pessoa não olha no seu rosto, a pessoa não fala nem com você. Você dá bom dia, a pessoa fecha. Agora o crente que tem um tempero, vai do Senhor, vem cá. Mas eu vou usar aqui, vem cá. Olha o crente com sal. Pai do Senhor. Meu irmão. Glória. Olha o tempero. Olha o tempero. E as vidas são cheias. Eu nunca vi Jesus se apresentando no meio dos discípulos sem saudar: a paz esteja com. E o crente, pastor, que não tem isso mais, relacionamento com o outro, perdeu o sabor, perdeu o sal, é insípido. Ei, aleluia. Note que ele diz: vocês já são sal. Vós sois sal da terra. A igreja é o sal da terra. Você é a igreja. Assim como o sal impedia a decomposição dos alimentos no mundo antigo, a igreja atua como um freio moral, impedindo a sociedade para que não se corrompa totalmente. É por isso que nós vamos ver João Batista pregando no deserto, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos. Sabe o que ele está dizendo? Se purifiquem, se limpem. O sal mantinha o alimento bem refrigerado, porque nessa época não tinha geladeira. Então, para preservar o alimento da podridão, para preservar o alimento de tudo que não presta, era colocado sal. Olha a comparação de Jesus. Para não estragar, ele disse: você é sal. Para não se corromper, ele diz: você é sal. Para você não andar perdido no mundo, ele diz: você é sal, você é diferente. Oh glória. A presença dos crentes refreia o mal e preserva valores. Aqui o sal preservava o alimento, agora o sal você preserva os valores. Mulheres idôneas, mais velhas, ensina as novas. Homens mais velhos ensinam os obreiros mais novos. É isso que o Senhor está nos dando. Para que eles não se apodreçam lá fora, colocam uma pitada de sal na vida deles. Quem quer sal nesta noite? Eu tenho sal que pode levar você para o céu. Eu tenho sal nesta noite que pode mudar a tua história. Aleluia, aleluia.
Quando Jesus chama os seus discípulos de sal da terra, Ele está afirmando que a igreja possui uma função. Qual é essa função, pastor? Conservadora no mundo caído. Ainda somos maiores, ainda somos diferentes. A gente não se contaminou com a palavra. Eita, você não pode andar rompido. Deus te chamou para fazer a diferença, jovem. Coloque-se de pé. Candábria súbia. Sabe por que Deus colocou no meu coração para te trazer aqui? Candábria súbia. Candarabandarabrá súbia. O inferno se levantou contra ti. Candábria súbia, labanda. Porque tu és sal. Candábria súbia. No meio da juventude, você é diferente. Te chamam de esquisito. Falam mal de você. Mas não por causa da sua aparência, mas é por causa do sabor que há em ti. Porque aonde você vai, você louva. Aonde você vai, você toca. Aonde você vai, você canta. E é isso que Deus está mandando te dizer nesta noite. Eu estou te dando uma graça. Comece a tocar, comece a falar do meu nome, comece a dizer o quão é bom viver para Cristo. Não deixe se corromper, jovem, porque Deus te chama para uma obra grande na tua casa, na tua vida e no meio dos teus, te diz o Senhor. A humanidade, por causa do pecado, está em processo contínuo de degradação moral e espiritual. Romanos 3,12, Paulo diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ei, aleluia, eu estou pregando Bíblia. O mundo jaz. O que é jaz aqui agora? Nesse momento, o mundo jaz do maligno. Lá fora estão bebendo, estão fumando, estão se prostituindo, estão se drogando. E você está dentro da casa do Pai. Se eu fosse você, eu já tinha dado glória a Deus. Talvez o inimigo furioso ia ceifar a sua vida, mas por causa da sua obediência, por causa da sua atitude em entrar nesta casa, Deus está te dando livramento. Deus está te dando, guardando a sua casa e a tua vida. Mas pelo amor de Deus, volte a ser sal. Eu estou sentindo a graça de Deus nessa noite. Diante desta realidade, Deus estabeleceu o seu povo como um instrumento de contenção contra o mal. Aleluia. Você é exemplo. Jovem, olham para você e falam: queria ser como ele. Você não vê, mas tem amigas e amigos, vizinhos que olham para você e falam: como eu queria ser igual a ele. O crente, ele influencia, Jean. O crente, quando olha, dá gosto. Fala: eu queria ser como esse crente, ó. Eu queria ser como essa irmã. Olha que roupa bonita. Olha o cabelo dessa irmã, chama a atenção. Aí vai da sua procedência. Se você for um crente que dá exemplo, vem para a igreja, vai para casa, não fica em roda, não fica na fofoca, não fica no meio da mentira. Você que dá exemplo, alguém está te vendo e fala: eu quero ser, oh glória, eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. Isso é sal, é sal. Meu Deus, meu Deus, aleluia. Aleluia. O sal é a ação preservadora da igreja. A presença dos crentes na sociedade não é neutra. Ela exerce influência espiritual e real. Nós estamos aqui, mas já passou vários carros subindo e descendo, pessoas andando pelas ruas e observando. Está tendo culto na igreja, está tendo trabalho na igreja, os irmãos estão observando. Agora nós temos que usar aquilo que o Senhor nos deu, autoridade. Devemos ter um freio moral e espiritual. O povo de Deus impede que o pecado avance sem limites. Você pode anunciar o nome de Jesus lá para aquela sua prima macumbeira, lá para aquele seu irmão drogado, lá para aquele seu tio bêbado. Você tem autoridade para dizer que ele pode mudar de vida, que ele fez na sua casa, ele fez em você, também vai fazer nele. Isso é autoridade que o sal nos dá de falar. Agora o crente que perde o sal, como que ele vai pregar?
Sabe qual é o perigo? Vou entrar na mensagem agora, começo a pregar. O maior perigo, Paulo, são os testemunhos que nós damos. Às vezes, nós em vez de fechar a boca, a maioria das vezes nós fechar os olhos e ignorar, muitas das vezes nós bate contra, nós bate de frente, e nós batendo de frente não ganha ninguém. Deus está falando com alguém aqui, não adianta bater de frente com Satanás, não adianta bater com Deus desse século. Satanás cegou o entendimento do homem, você está dando porrada numa ponta de faca, não vai resolver. O que eu tenho que fazer, pastor? Dar testemunho. A irmã orava no ciclo de oração para salvar o esposo. Ela vinha para a igreja, pastor, ora pelo meu esposo. Ai, salva meu esposo, salva meu esposo. Beleza, dentro da igreja, mas quando ela chegava em casa, ela falava palavrão. Xingava o marido de tudo quanto é nome. Xingava os filhos. Estou falando de família. Pastor, eu queria salvar minha esposa, mas chega em casa, não dá testemunho. Você é sal. Não é só para ser sal aqui dentro. Tem gente que acha que aqui a santidade é só aqui dentro. Ei, aqui dentro começa, é lá fora que ela deve transparecer. O que você recebe nesta noite vai refletir amanhã, na segunda-feira lá no seu trabalho. Ei, o pastor falou que eu sou sal, então eu não vou usar mais aquela saia curta para aparecer as minhas carnes. Você não é açougue. O pastor está pregando doutrina. Estou não, irmãos. O crente é diferente. Obreiro amante do jogo, não deixa passar um joguinho do Flamengo, e a mulher está lá, compactuando com ele. Vamos, meu amor, ver o jogo? É errado. Todas as coisas me são lícitas, porém nem tudo me convém. Oh, glória a Jesus. Testemunho de justiça em meio à corrupção. Presta atenção. Assim como Noé preservou uma geração através da sua justiça, o crente influencia em seu ambiente. Noé, pregador da justiça. Sabe o que Noé fazia? Enquanto a cidade vivia na depravação, na prostituição, Noé estava batendo martelo e construindo uma arca, porque ele sabia que ia chover. E nós temos que ser assim. Enquanto o mundo está dançando, pulando, festejando, você está batendo o martelo dizendo: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e a tua santidade vai resplandecente. Jesus vai voltar. E sabe como a sociedade enxergava ele naquele tempo, irmã Solange? Olhava para ele, falava: é doido, é maluco, nunca choveu na terra, nunca pingou uma gota de água, e o doido está fazendo um barco. O tempo era seco, era calor. O que ele está construindo? O que ele está fazendo? Assim somos nós. O que esses malucos estão fazendo no pleno domingo? Poderia estar em casa descansando, porque amanhã é dia de branco, é segunda-feira, amanhã vão trabalhar. O que esses malucos estão fazendo? Nós estamos anunciando a justiça de Deus. Jesus vai voltar. Igreja, se prepara, porque lá é lugar de santidade. Oh, glória. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, capítulo 2, verso 15: para que vos tornei irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida. O que mais desvia, irmã da igreja, é complexo de inferioridade. Coisas que vêm do mundo. Eu aprendi que homem não olha muito para a mulher, mas mulher olha para outra mulher. E o maior perigo nos dias de hoje, para a nossa juventude, para as nossas irmãs, é a vaidade. São roupas escandalosas. Não vou também aqui defender homens não, porque até homem usando roupa também colada a vácuo. Se agachar, rasga o fundo da calça.
Homens sensualizando com camisas apertadinhas, mostrando o seu porte físico, querendo sensualizar. No meio de um povo corrompido, de uma geração corrompida, precisamos ser irrepreensíveis. Deixa a moda do mundo, a moda passa. Aqui a gente permanecemos em santidade com Deus. Não ameis o mundo. Eu vi uma blusinha lá, me apaixonei. Cuidado. Pastor é careta, ainda pega sobre veste. Prego. Porque já não está havendo mais diferença. Nós não sabemos o que é santo, o que é profano. Já está dentro dos templos. Agora estão usando a Bíblia para tampar o sexo. A saia está tão curta que estão colocando a Bíblia para tapar o sexo. Sabe o que isso gera? Gera ódio. As irmãs olham e falam: que é isso? Como é que uma irmã vem com uma roupa dessa? Quer preservar o esposo? Isso gera conflito dentro da igreja. Aqui não é praça pública, irmãos, aqui é a casa de Deus. Irmãos, eu frequentei o candomblé durante 9 anos. Vou falar uma coisa para vocês: tenta entrar de chapéu lá no candomblé, tenta entrar com roupa curta dentro do candomblé, você é barrado na porta, e o sacerdote que fica lá na porta lá, fala: aqui você não entra. Agora engraçado, na casa do diabo é tudo em ordem, porque na casa de Deus é tudo em desordem. É hora de nós colocar nossa vida no altar e voltar à santidade de Deus. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Teve gente que perdeu a unção, irmãos. Note, pega os vídeos de cantoras que cantavam antigamente. Elas brotavam santidade. Aí entrou a vaidade. Não, começa assim. É só um negocinho. Daqui a pouco está transformada. Vou falar uma verdade que eu ouvi do nosso pastor presidente lá em São Paulo. Ele falou: a igreja Assembleia de Deus não mudou, já tem mais de 100 anos, e a igreja continua sendo a mesma. Mas o que está acontecendo com a igreja? São as pessoas que estão mudando a igreja, estão pegando lá fora e trazendo para dentro, sendo que era para ser o contrário, era para a gente pegar daqui e jogar para lá, mas está vindo de lá para cá. E o que está acontecendo? Os pastores estão aceitando, porque não querem perder. Irmãos, é com temor e tremor que eu falo nesta noite esta palavra. Mas se o sal se tornar insípido, o que se há de restaurar-lhe o sabor? Aqui está o ponto profundo. O sal que não persegue, que não preserva, perde a sua essência e utilidade, já não vale para mais nada. Uma igreja que se conforma com o mundo perde a sua influência, deixa de conter o mal, torna-se irrelevantemente espiritual. Ou seja, deixa. Sabe o que é o oba-oba? Vamos passar a mão na cabeça, está tudo bem. Aí Paulo escreve: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, não tente imitar o mundo, seja você diferente no meio do mundo. Onde você está, o ambiente melhora ou piora espiritualmente? Sabe o que é isso? É crente que chega no serviço, ele compactua com a piada. Está lá aquela piada maldosa, aquelas palavras com palavreados pesados, e o crente está lá, achando normal. Ei, irmãos, Jesus está dizendo: você é sal, o sal não participa dessas coisas. Muda de vida hoje, muda o cenário da tua casa hoje, começa a mudar hoje, porque Deus quer salvar famílias. Zaqueu, publicano, na boca dos outros era ladrão, cobrador de impostos, mercenário. O povo via ele desta maneira, mundano, gosta de festa, gosta de orgia.
mas ninguém conhecia a vida de Zaqueu. Aí ele falou: eu quero ver Jesus. Assim, como você hoje, colocou uma roupa bonita, penteou o cabelo e falou assim: hoje eu vou lá na igreja, e Jesus vai falar comigo. Jesus já está falando com você. Aí Zaqueu vestiu, acho que uma roupa bonita, subiu numa figueira braba, além de tudo era nanico, ele tinha nanismo, mas não impediu dele, isso se chama sacrifício. Tem crente aqui que veio contra a ordem do marido, mas está na casa. Teve gente aqui que orou e não conseguiu chegar, mas quem chegou, pelo amor de Deus, abre a tua boca santa e comece a adorar. O inferno está cheio de gente que não adorou, o inferno está cheio de gente que não glorificou a Deus. Lá vem a multidão e o pequenininho está olhando. Era impossível Jesus ver ele, irmãos. Era impossível Jesus ver ele, porque ele era pequeno. Sabe o que isso me inspira? Que Deus não está preocupado com os grandes. Ele quer ver os pequenos. Jesus passa debaixo da figueira, como quem não quer nada. Conjecturo eu, ele dá uma subiada, olha para cima, fala: ô Zaqueu. Zaqueu toma um susto: desça depressa, homem, daí, porque hoje me convém pousar na sua família. Sabe qual é a maior importância de Deus para nós? É a nossa casa, é os nossos filhos, é a nossa família. Sabe qual é o maior presente que um homem e uma mulher pode receber de Deus? Se chama família, casa, filho. Mas nós não estamos valorizando mais essas coisas. Note que ele desce dali depressa, vai para casa, Jesus vai com ele. Aí ele vai ter um diálogo com Jesus, e esse diálogo é um dos mais sinceros que eu já vi, porque Deus é um Deus justo. Jesus era justo. Quando Jesus começa a dialogar com ele, ele fala assim: olha, Senhor, se eu fiz algum mal a alguém, se eu defraudei alguém, eu restituo 3 vezes mais. Sabe o que é isso? Ele era justo. Se eu cobrei o imposto de alguém erradamente, então eu pago 3 vezes mais. Ele está dizendo isso para Jesus. Aí Jesus vê a sinceridade dele, a honestidade dele. Ei, Deus não está preocupado com o status e nem com a sua vida social. Deus está preocupado é como que está a sua vida diante dele. Oh, irmãos, vai ter marido que vai para o céu e não vai achar esposa. Vai ter esposa que vai subir para o céu, vai procurar o filho e não vai achar. Vai procurar o marido e não vai encontrar. Porque o céu não é para todos. Sendo que o texto diz: o céu, a glória, as casas. Deus diz: tem muitas moradas. Ou seja, seria para todos. Mas porém, por causa da desobediência, do pecado, muitos vão ficar. Já encerro. Oh, glória. O cristão não foi chamado para se misturar ao ponto de perder sua identidade. Você já olha, às vezes você está: Pai do Senhor, varão, você olha assim, é estranho. Você fala: oh, Pai do Senhor, porque você tem. Quem tem paz devolve paz. Agora quem não tem paz não dá paz. Se eu fui no mercado, quando eu cheguei no mercado, tinha um rapaz com a camisa do Flamengo, todo arrumadinho, todo... Ele chegou e falou assim: a paz do Senhor. Eu falei: a paz do Senhor. Eu tenho paz. Então quem tem paz, quem é sal, dá a paz. Ainda que ele seja de outra tribo. Mas ele viu algo em mim. Ninguém cumprimenta o outro sem ver alguma coisa. Ele viu alguma coisa. Alguém tem que ver alguma coisa em você. O seu vizinho tem que olhar para você e ver você diferente. Seu patrão tem que olhar para você e ver você diferente. Hoje já não temos mais credibilidade, perdemos toda a credibilidade. Oh, glória a Jesus. Se o sal não preservar, a corrupção avança. Se a igreja se calar, o pecado domina. Prepara o hino aí, meu filho. Prepara o hino, Gustavo. Eu já vou encerrar.
Quando Jesus declara: vós sois sal da terra, Ele não está apenas falando de preservação, mas também de transformação positiva. O sal não muda a essência do alimento, mas realça aquilo que já está presente, tornando-se agradável e desejável. Nesta noite, carrega esse sal e seja agradável, seja uma boa companhia, seja um crente que tem palavra, seja um crente fiel às Escrituras. O ser humano longe de Deus vive um estado de insatisfação. O ser humano, quando sai da presença de Deus, ele perde o brilho. Vou até fechar aqui, senão vou continuar pregando. O ser humano, quando ele se afasta de Deus, quando ele fica com o coração dividido, tem muitas aí que já está com o coração dividido no muro, não sabe se desce, não sabe se sobe, é frio, é gelado. Não sei como está a sua vida. Hoje a moda é influencer, né? Todo mundo quer ser influencer. Nós precisamos influenciar, mas que o nome do Senhor Jesus seja anunciado nas ruas. Ei. Abriu um bar ali, né? Aquele dia do evangelismo eu fui lá. Os homens que estavam lá, eles olharam com um olhão regalado, porque tem crente que já tem medo de entrar nos bar para evangelizar. Já tem crente que não vai mais nas casas de prostituição para pregar. Tem crente com medo de evangelizar o traficante, porque perderam a essência, irmã Solange. Mas é tempo de nós voltar. É tempo de nós sair e dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor já fez. É tempo de você ligar lá no grupo da sua família que você tem aí no seu celular, que só fica mandando aquelas mensagenzinhas, bom dia, não, manda lá, manda uma mensagem de Deus, copie um texto e mande para lá. Somos sal, somos diferentes. Diga quanto é bom Jesus, diga o que Deus fez na sua casa, diga o que Deus está fazendo na sua vida. Comece a falar de Jesus. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé. Abre a sua. Oh, aleluia. Os gemidos e palavras não podem explicar. É tempo de mudar. Pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. E a igreja canta bem bonito. Pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Você é sal, você é sal, você é diferente. Sofrer com